Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy, então pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, eu te ajudo a entender os métodos de ataques dos hackers e como você pode defender empresas, pessoas destes ataques. Aqui no meu canal eu falo sobre carreira em segurança defensiva, tiro dúvidas da audiência, ou seja, você que está aí me assistindo ou me ouvindo pelo podcast. Você pode mandar as suas dúvidas com relação a assuntos que você está estudando em segurança da informação, quer aprender um pouco mais sobre como está o mercado de trabalho, como se preparar para um processo seletivo na área de segurança da informação. Então você pode enviar aqui seus comentários para que a gente possa então preparar um programa específico para aquilo que você precisa. No episódio de hoje nós vamos falar sobre backup de dados, seja backup local ou backup na nuvem. Nós vamos detalhar um pouco mais sobre esse controle de segurança e como que a gente pode tornar ele mais efetivo e o que você precisa aprender para entender como é feito isso dentro das empresas, tá ok? Então vamos para a nossa vinheta e depois a gente começa com o nosso assunto principal. Muito bem, antes da gente começar, obviamente, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue aqui, deixa seus comentários, não esquece de compartilhar com seus amigos para a gente poder levar a palavra da segurança da informação mais adiante. E se você quer saber como conquistar a sua vaga em segurança da informação, eu tenho meu e-book grátis no site blueteam-academy.com.br. Vou deixar aqui nos comentários e na descrição para você poder seguir aqui e baixar esse e-book grátis, tá ok? É óbvio, você tem que deixar seu e-mail e depois a gente pode te mandar a newsletter, que eu mando todas as semanas. Se você não gostar, simplesmente descadastra e a gente continua a nossa amizade, tá ok? Bom, o backup como palavra, né? Então algumas pessoas até fazem uma confusão, escrevem isso de maneira separada. É um termo em inglês, e é um termo que ele não nasceu na área de tecnologia da informação, tá? Backup é uma palavra que já é utilizada em inglês desde os anos 20. E a palavra backup ela não pode ser separada, porque senão se torna outra coisa, mas o termo ele remete mais à redundância do que qualquer outra coisa. Então é óbvio que a tecnologia se apoderou desse termo que já era utilizado pelos americanos e levou esse termo para a área de tecnologia. Hoje, se você perguntar para um jovem, é óbvio que ele vai falar backup é backup de dados. Mas se você pegar uma pessoa mais antiga, ele remete ao termo de redundância, como por exemplo, você não pode ter somente os 4 pneus do seu carro, você tem que ter um backup, você tem que ter um extra, para que se acontecer alguma coisa, você não fique na mão, certo? Então o step, né? Ele também pode ser chamado lá nos Estados Unidos de um pneu de backup, né? Então o termo backup ele vem mais para o uso de redundância, ou seja, para você não ser pego desprevenido, do que propriamente a cópia dos dados. Então tem muita gente que, quando eu fui fazer a pesquisa sobre esse termo, traduz o backup como voltar os dados, né? Não tem nada a ver, gente. Voltar os dados em inglês, inclusive, se chama data restore, que é restauração de dados, não é voltar, que a palavra back é voltar, né? Com certeza. Mas restaurar dados não é que você está voltando um dado que ele saiu dali. Você está restaurando porque aquele dado ele foi perdido, aquele dado ele foi apagado, ele foi destruído. Então você não está voltando aquilo que você destruiu ou aquilo que você perdeu. Você está restaurando uma cópia. Então veja que para quem entende bem o inglês, né, consegue distinguir e entender por que um termo se chama assim, por que se usa certas palavras no inglês para se referir. Aqui no Brasil a gente às vezes mistura muita coisa porque tenta traduzir um pouco ao pé da letra, mas é para isso que serve então
a palavra backup. O backup, como cópia de segurança, como nós conhecemos hoje, ele é um controle de segurança para evitar ou se recuperar de um problema chamado perda de dados. Então, quando nós trabalhamos em segurança da informação, e isso você pode acompanhar, né, principalmente quem realiza, faz o meu curso Blue Team Academy, vai aprender o seguinte, que dentro da área de segurança da informação, você tem que pensar sobre os problemas que podem ocorrer dentro de uma empresa e sobre cada um desses problemas você vai adotar controles de segurança. É assim que se faz segurança em empresas de porte grande ou empresas que precisam bastante de segurança da informação, empresas mais, vamos dizer assim, organizadas. Então você tem problemas e você tem controles de segurança. Então o backup, como cópia de segurança de dados, né, a cópia que você armazena em outra localidade, ele é um controle de segurança para evitar ou restaurar, se recuperar do problema de perda de dados. O que não é backup, e muitas vezes a pessoa confunde e chama aquilo de backup, quando você faz, por exemplo, uma cópia temporária. Eu estou trocando de aparelho celular e eu preciso fazer uma cópia, uma transmissão dos dados do aparelho antigo para o aparelho novo. Isso não se deve chamar de backup, mas, infelizmente, a grande população, né, a massa, chama isso de backup. Ah, eu vou fazer um backup dos meus dados. Não. O que você está fazendo aqui é uma transferência de dados, não é um backup. O backup, para a gente deixar bem explícito, é uma cópia de segurança que você faz e você deixa armazenado em algum lugar. Para que caso você perca esses dados originais, você tenha como trazer uma cópia para cá. Isso sim é um backup. Quando você faz uma transmissão de dados de um ponto A para um ponto B, isto não se deve chamar de backup. Isso pode ser uma cópia temporária ou uma cópia de transferência, porque depois que você copiou aqueles dados do celular 1 para o celular 2, você vai propositalmente apagar os dados do seu celular antigo, porque você não quer que outras pessoas façam uso dos seus dados. Imagine se você tem ali fotos ou imagens pessoais, dados pessoais, você vai vender este aparelho, provavelmente, ou dar a alguém, né, a um filho, a um neto, ou alguma coisa assim, né, um sobrinho. Você vai apagar todos os dados do seu celular antigo antes de você levar, então, este aparelho ou dar aquele aparelho para outra pessoa. Então, por isso que nós não chamamos isso de backup, porque não é uma cópia de segurança, não é uma solução para aquilo de no dia faltar os dados e você poder recuperar. Quando nós planejamos, então, o backup da empresa, dos dados da empresa, você tem que levar em conta alguns passos que você deve seguir, né? O primeiro passo para você planejar um backup de dados da sua empresa é identificar aquilo que são dados críticos. Por que dados críticos? Aquilo que a empresa realmente precisa armazenar. Hoje, se a gente for avaliar um custo de backup, por exemplo, para você armazenar todos os dados que você tem ou no seu celular, ou no seu computador, no laptop ou alguma coisa assim, se você for avaliar o custo disso, você vai ter um custo bem alto com dispositivos como HDs externos, como os pendrives, né, ou memory keys, ou se você faz um backup dos seus dados na nuvem, como alguns aparelhos de celular já fazem automaticamente, chega um ponto onde as empresas começam a te cobrar por aquele backup. Para quem tem, por exemplo, o iOS, até 5 GB a Apple consegue fazer o backup para você sem custos.
Quando o seu aparelho começa a ter um backup maior do que 5 gigabytes, a empresa começa a cobrar isso de você. E é um pagamento mensal. Então, se você for fazer um backup de tudo aquilo que você tem, o custo pode ser muito grande, um custo absurdo, principalmente se falando de empresas. Por isso que na empresa você não vai fazer backup de tudo aquilo que você tem. Não vai fazer um backup simplesmente de todo o disco, de todos os dados. Você vai eleger aqueles dados que são mais críticos para a empresa, dados que são mais importantes, que sem aqueles dados a empresa pode ter prejuízos financeiros, pode ter dificuldades no atendimento de clientes, são segredos comerciais ou alguma coisa, como por exemplo, lista de clientes, dados de pagamentos de clientes. Então, isso são dados que são bastante importantes para você armazenar. E este sim, você precisa fazer um backup, ter uma cópia de segurança, uma não, né? Nós vamos falar até sobre uma regra aqui, mas você ter várias cópias para que você não fique na mão. Uma das regras que nós utilizamos quando vamos fazer o backup é a regra 3-2-1. Significa o seguinte: você precisa, para se manter seguro, 3 cópias daquela mesma informação que você quer armazenar em 2 mídias diferentes, ou seja, se eu fiz um backup em um HD, eu devo fazer um outro backup em um outro dispositivo, que não seja um HD, que seja, por exemplo, uma fita, que seja, por exemplo, um pendrive, que seja, por exemplo, um backup na nuvem. E o 1 é de pelo menos um dos backups ficar fora do local aonde habitualmente esses dados ficam. Se os dados ficam em um computador dentro da sua empresa, um dos backups, uma dessas cópias, das 3 cópias, ela não pode estar no mesmo local. Tem que estar em uma outra localidade, por exemplo. Por isso que a regra se chama 3-2-1. 3 cópias em 2 mídias diferentes e uma off-site, ou seja, fora do local onde habitualmente esses dados residem. Ao implementar, então, o backup, você também deve levar em conta como você está fazendo a cópia desses dados. Por quê? Em determinados casos, se você for utilizar um utilitário para isso, ou se você for utilizar comandos do sistema operacional para fazer essa cópia, em alguns casos você precisa também levar em conta se aqueles dados vão ser comprimidos para reduzir o uso de mídia, né, para que caibam mais arquivos do que o armazenamento que você tem. Ou, por exemplo, se você está levando em conta que ao fazer o backup precisa ter um procedimento específico para aquele tipo de software. O que eu quero dizer com isso? Se você fizer um backup de um banco de dados, simplesmente copiando o arquivo de dados no sistema operacional, pode ser que esse processo de cópia não seja o suficiente para você poder restaurar esse arquivo no futuro. Para você, por exemplo, fazer um backup de um banco de dados, como um MySQL, um Oracle, um SQL Server, você deve executar alguns comandos dentro do sistema gerenciador de bancos de dados, de maneira a exportar um dump, como nós chamamos, exportar um arquivo, ele vai gerar um arquivo que seja uma cópia daqueles dados que estão em tempo real. Porque essa é a maneira correta, no dia que você precisar restaurar essas informações, você vai executar um segundo comando de restauração no sistema gerenciador do banco de dados e voltar esses arquivos, né, para os dados para o banco de dados. Então você deve avaliar, quando você está pensando o seu backup, como que é aquele software que você está fazendo a cópia de segurança, como é a maneira correta de se fazer a cópia de segurança.
Então não é simplesmente ir lá no sistema operacional, independente do sistema operacional que seja, e copiar os arquivos de uma determinada pasta e salvar, por exemplo, no HD externo. Nem sempre é assim que você vai fazer um backup. Outros tipos de sistemas também devem ser levados em conta a situação chamada de arquivos abertos. Quando você vai fazer uma cópia de segurança via sistema operacional, alguns arquivos eles podem estar na condição de arquivo aberto, ou seja, um arquivo que estava recebendo uma atualização naquele exato momento da sua cópia. E quando isso ocorre, o seu backup pode ficar falho. Pode ser que aquele arquivo que estava aberto, ele não seja feito o backup, ou seja feito um backup corrompido. E esse é um dos primeiros problemas que nós temos em se falando de cibersegurança para os backups. Porque se você não tem uma cópia real do seu arquivo, algo que você possa reutilizar no futuro, você não tem, então, uma cópia que seja viável. Então você pensa que está protegido, mas na verdade você não vai estar protegido. Então você deve avaliar junto ao software que você está utilizando, né, do sistema que você está utilizando, qual é a maneira correta de se fazer uma cópia de segurança dos arquivos que não considere ou que o arquivo não esteja como arquivo aberto no momento da cópia. Às vezes, para você fazer essa cópia e não ter esse problema de arquivos abertos, você tem que parar um software ou parar um serviço no seu servidor para que o arquivo fique fechado ou que todos os usuários parem de utilizar aquele software em determinado horário que vai ser feita a cópia de segurança. Então, são coisas que você deve levar em conta. E também você deve identificar corretamente as mídias de backup. Se você faz um backup em fita ou um backup em disco rígido ou um backup em pendrive, que você nomeie, coloque etiquetas para você saber que aquele arquivo, aquela mídia contém um backup. Por que você deve fazer isso? Para que a mídia não seja reutilizada e alguém grave sobre os seus arquivos de backup. Alguém que às vezes está no mesmo escritório que você, vê um pendrive lá e fala, vou usar esse pendrive que não tem nada escrito nele ou alguma coisa assim, e a pessoa vai lá e utiliza, apaga o que estava ali, e no dia que você precisa restaurar um backup, a pessoa não tem aquela cópia de segurança porque foi perdido, tá ok? Uma outra preocupação que você deve ter quando fazer o seu backup é pensar na criptografia do seu backup. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque, às vezes, a mídia que você vai fazer a sua cópia de segurança, ela não está tão protegida ao ponto de que alguém possa duplicar a sua mídia, levar para outro lugar e restaurar aquelas informações. Então a pessoa não precisa nem sequer roubar a sua mídia de backup. Se você tá, vamos imaginar aqui que você está fazendo um backup em um HD externo. Se essa pessoa simplesmente pegar o seu HD externo e duplicar, utilizando um software de duplicação de disco, que é muito rápido, ela pode então levar essas informações para outro lugar. Por isso que é importante dentro da empresa você também pensar que esse backup, essa cópia de segurança, ela precisa estar criptografada. E sempre que você for fazer criptografia de dados, você pensa que no futuro você vai precisar restaurar esses dados, você vai precisar ter a chave de criptografia que vai descodificar aqueles dados para dados que sejam compreensíveis. Então, além de você fazer a cópia e pensar na cópia, você também tem que pensar no backup da sua chave de criptografia. Porque naquele dia específico que você precisar restaurar, sem a chave de criptografia adequada, você também perdeu o seu backup. Então, às vezes, muitas empresas deixam de criptografar com esse medo de perder a chave de criptografia ou de não saber como lidar com a criptografia no momento de uma restauração. Então, eles deixam de fazer
e aí corre-se o risco de alguém duplicar a sua mídia ou roubar a sua mídia e, obviamente, ter acesso aos seus dados. Também é importante, dentro do seu planejamento de backup, que você faça testes de procedimento de restauração. Por que isso é importante? Muitas vezes a gente faz um planejamento teórico. Eu vou fazer o backup, vou fazer a restauração desse jeito, mas não testa. Pode ser que esse processo que você pensou, ele não esteja adequado, não esteja funcionando direito. Então você pode vir a ter um backup que seja inútil no futuro. Por isso que você deve sempre testar a restauração do seu backup. Primeiro, para saber se você está fazendo o backup da forma correta. E segundo, se você sabe fazer a restauração da forma correta. Então, do mesmo jeito que você testa o backup, você precisa fazer um procedimento de teste de restauração. Também é importante você pensar no teste de restauração do ponto de vista de que os softwares eles vão se atualizando conforme o tempo. Quem fez um backup há alguns anos atrás em um banco de dados Oracle 9, se for tentar restaurar hoje num Oracle 11, pode ser que ele não funcione. Por quê? Porque a tecnologia mudou. Às vezes um arquivo de backup antigo no sistema mais atual não funciona. É comum em algumas empresas eles terem as mídias, por exemplo, de instalação de um banco de um software como o Oracle mais antigo, o Oracle 9, por mais que aquele software vai ter vulnerabilidades, vai ter uma série de problemas, mas só com o objetivo de fazer uma restauração dos dados para depois exportar esses dados para um banco de dados mais novo. Então você também deve levar isso em conta. Será que esse software que eu estou fazendo backup hoje, daqui a 2 anos ou 10 anos que eu vou precisar restaurar esses dados, será que esse software ele vai continuar funcionando? Será que eu não tenho que fazer uma cópia também dos instaladores desse software para poder ver esses dados no futuro? Então isso também você deve levar em conta. É muito importante também que você frequentemente agende testes de simulação de cópias e simulação de restauração. Então, além de você testar o procedimento de restauração, faça uma simulação de todo o processo, inclusive para saber se a tua equipe está treinada o suficiente para poder fazer essa restauração em um momento futuro. O teste de simulação, então, ele vai partir desde a cópia até a restauração total e validação dos dados. Então, nós temos certas condições que você vai tirar evidências dos arquivos como eles estão no momento. Você vai fazer todo o processo de cópia, vai armazenar por 1 ou 2 dias e depois vai fazer o processo de restauração e depois ao final você avalia a evidência do arquivo original com a evidência do arquivo restaurado para saber se está tudo certo, se ocorreu tudo bem. E, por que não, ultimamente, quando eu fui pesquisar sobre esse tema de backup, também veio muito novidades, né? Vieram muitas novidades de backups na nuvem. Hoje, muitos dos softwares que nós temos, eles realizam uma cópia de segurança em um servidor que está hospedado na nuvem. A empresa onde eu trabalho, por exemplo, nós utilizamos uma solução de backup que é armazenado na nuvem. Então, eu não preciso me preocupar com mídias, eu não preciso me preocupar com a etiquetagem dessas mídias, com a duplicidade, né, a regra do 3-2-1. Por quê? Porque eu faço a cópia daqui para uma empresa e essa empresa lá, então, ela tem todos esses cuidados de copiar esses dados em mídias separadas, em espalhar essas mídias, esses dados em localidades diferentes, né? Não unicamente numa cidade, para que se ocorra um desastre natural ou alguma coisa, às vezes o dado fica inacessível, né? Então, essa empresa ela toma esse cuidado. Esse tipo de serviço também é conhecido como Backup as a Service. Por quê? Porque é uma terceirização de certos procedimentos. Então você pode fazer esse backup de nuvem utilizando agentes diretos, né?
quando você tem ali um dispositivo, um software que vai fazer esse backup e copiar esses dados para a nuvem, subir, e ele também vai cuidar de toda a criptografia desse processo, né, entre levar a informação do seu computador, do seu servidor para a nuvem e o armazenamento lá na nuvem também, ele também deve se preocupar com essa criptografia do dado em descanso, né, o Data on Rest, como nós chamamos. Mas você, como um contratante desse serviço, você deve levar em conta todos os custos desse armazenamento. Não só do armazenamento, não só da segurança da transmissão desses dados, mas também custos que, porventura, podem estar escondidos. Uma empresa que um amigo meu trabalha, eles faziam o backup todos os dias, todas as noites, né, para um servidor de nuvem. E no dia eles tiveram um problema. Para eles fazerem a restauração dos dados, eles tiveram que pagar a mais para a empresa, porque eles iam copiar os dados da nuvem para a empresa. Então, baixar os dados, eles tinham que pagar para isso. E como eram terabytes de dados, o custo ficou enorme, astronômico, para assim dizer. Foi um susto para ele, porque ele não tinha lido no contrato que funcionava dessa maneira. Então até me motivou a fazer esse episódio, né? Quando ele me contou essa história, eu falei, puxa, é interessante isso, porque eu vou levar essa informação para quem está me assistindo, me acompanha no podcast, porque realmente era algo que nem eu tinha ciência. Então, às vezes, quando você utiliza esses softwares de backup na nuvem, você deve levar em conta também se não há um custo de restauração que seja um custo extra, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado então do assunto de hoje. Peço para você, se você gostou, deixar o seu like, comentar aqui se foi algo que eu falei para vocês de novidade, né? E não esquece de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? O jeito errado que muitas pessoas fazem ao trabalhar com backup é não ter uma rotina ou uma automação desse processo de cópia. Então, como ele não tem uma rotina, tem dia que ele faz o backup quando ele se lembra, puxa, eu tenho que fazer o backup do código-fonte do sistema, do banco de dados e tudo mais. Então ele vai lá e faz o backup. Aí o outro dia ele esqueceu, não fez o backup, e aí no terceiro dia ele lembrou. Então esse processo é um erro. Você tem que ter uma rotina, todos os dias fazer a cópia, para que você possa então ter a segurança de que você não esqueceu vários dias e no dia que você precisar você não ter aquela informação. Também esquecer a segurança da cópia. Como eu falei aqui, nós podemos implementar criptografia, nós podemos pensar em vários locais e armazenamento seguro dessas mídias. Então, às vezes, a pessoa não se liga nessa parte de segurança dos dados da cópia e isso pode levar a um problema. E por último, não testar as mídias. Então isso é um erro grave. Se você fez backup, você deve testar o backup pelo menos uma vez por mês ou trimestre. Aí a frequência é você que determina, né? Mas é importante você testar para não deixar, não esquecer de alguma coisa e validar se tudo está funcionando a contento. Muitas vezes a gente faz as coisas certas e das coisas certas aqui a revisão contínua, que significa quando você tem ali o backup e você frequentemente avalia aquela cópia, você frequentemente está fazendo a restauração. Então, essa revisão do backup é algo certo que algumas pessoas fazem. E se você tem uma área de segurança de dados, é essa turma que precisa estar levando isso em conta. Fazer a criptografia do backup, isso é sempre importante, é sempre correto fazer, mas não pode esquecer da gestão da chave de criptografia, porque se você perder a chave, você automaticamente está perdendo o seu backup. E lembrar de fazer a automação desse backup. Então, seja com software específico ou softwares open source, ou até mesmo com scripts de linha de comando, você pode automatizar esse backup para que ele faça o backup sozinho,
mesmo quando você não lembre de fazer o backup, ele já vai lá e copia os dados para você. 4 passos aqui para você poder então começar a estudar sobre backups, ser um mestre do backup a partir de hoje, tá? Primeiro passo, entenda os fundamentos de backup, política de backup, classificação de dados, procedimentos de backup. Entenda isso, estude essa teoria antes de começar a colocar em prática. Segundo passo, conheça as ferramentas existentes e os hardwares existentes. Você vai ver que para cópia de segurança existem hardwares específicos que você pode utilizar para fazer cópia de dados de volumes muito grandes de informação. Você vai precisar então usar bibliotecas de fitas e outros dispositivos como storages, HDs externos, tudo para você fazer backups de grandes quantidades de dados. Terceiro passo, procure webinários e as documentações online destas ferramentas de backup, desses hardwares de backup, para você saber a aplicação prática, para você ver o uso desses softwares, desses hardwares, para você não se sentir perdido no dia que você for a uma empresa e precisar realizar uma cópia de segurança ou alguma coisa, para você não chegar assim sem saber nada, né? Sem nem nunca ter visto um hardware daquele. Então, vale a pena você participar desses webinários, consultar a documentação online, buscar vídeos, tutoriais dentro do YouTube. Muitas empresas fazem tutoriais desses equipamentos em ação, né, desses softwares, para você entender melhor o funcionamento. E 4, né, comece a praticar aos poucos. Hoje, com os dados que você tem no seu celular, no seu computador, no seu laptop, né, com os dados dos familiares, você já pode começar a pensar em maneiras de fazer esse backup automático, em que tipo de mídia você vai fazer esse backup, aquelas fotos digitais que a gente tira um monte de foto, como que eu estou gravando essas fotos, aonde eu estou armazenando essas fotos, será que eu preciso de criptografia para essas informações? Então você pode começar hoje mesmo com dados da sua casa para você ir experimentando como que isso vai funcionar, e o dia que você vai para uma empresa, então você consegue pelo menos fazer uma analogia com aquilo que você já testou em casa. Pessoal, muito obrigado então para você que me assistiu até aqui ao final. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de compartilhar, comentar aqui outros assuntos que você queira ver. E para você que chegou até aqui ao final comigo, né? Escreve cópia de segurança nos comentários e aí eu vou saber que você chegou até aqui comigo. Valeu e até o próximo vídeo.